acima dos interesses do país, eu acho que há uma problemática no entorno de tudo isso. E essa problemática precisa minimamente ser apurada. Mas aqui eu vou concordar com você num ponto. Eu acho que isso precisa ser apurado em relação ao Eduardo. Em relação ao Jair, neste inquérito especificamente, eu acho que é muito duvidosa a participação dele, é duvidosa essa instauração por parte do Supremo. Mas... Posso quebrar, fazer uma pergunta rápida? Então, mas agora é a sua terceira pergunta e você tem 3 minutos para comentários e para pergunta. Eu queria fazer um pinga-fogo aqui só de uma coisa. Eu também fiz um juramento. Fiz um juramento para defender como advogado, etc. Então, se eu sair daqui do Brasil, tá? Saí, eu, advogado, André Marcília, saí daqui e tal, fui para a Itália. Aí eu chego lá, por acaso, pedi uma reunião, sou recebido pelo presidente, né, da Itália. Vou lá e falo, o STF, isso, aquilo, não sei o que, o Moraes tal, fui o primeiro advogado do inquérito das fake news. A Cruzoé ainda hoje está nos inquéritos, aliás. Ainda hoje, a censura foi revogada em uma semana, mas ainda hoje ela e o seu publisher, que nem está mais na revista, que é o Mário Sabino, ainda hoje eles estão dentro dos inquéritos. Por quê? Se não é político. Por que eles ainda estão lá? Mas tudo bem, aí eu vou lá, então tenho essa... Como eu fiz aqui com o Pedro Vaca, da OEA, quando ele veio, eu vou lá e sou recebido, mas ao invés de eu procurar o Pedro Vaca, eu procurei o presidente do país. Atentei contra a soberania só porque eu errei o destinatário da minha demanda? É isso? Não. Não, porque você não é filho de um ex-presidente nem deputado. Eu acho que esse viés institucional de prerrogativa parlamentar que dá a ele essa possibilidade e dá a ele esta responsabilidade, porque não é só uma prerrogativa e poderes, é uma prerrogativa e responsabilidade. Mas é até um pouco, só para a diferença da responsabilização do Jair para o Léo Lins, você citou o caso. O Léo Lins está fazendo um show para um público que compra o ingresso e quer ouvir aquilo. O Jair, por conta da sua função institucional, presidencial, política, e a gente quer um presidente sério, acho que ninguém pensa diferente, a gente quer um presidente sério, no momento em que ele faz certas imputações, no momento em que ele faz certas ilações, no momento em que ele incentiva certas coisas, ele tem o poder de incutir essa ideia na cabeça de alguém. O Léo Lins não tem esse poder e qualquer outro comediante não tem esse poder. Eu acho que é essa a diferença que a gente tem em relação à atuação do Eduardo nos Estados Unidos e em relação à responsabilização do Jair aqui. Mas, a meu ver, exatamente o contrário. Quer dizer, um parlamentar, ele não só tem o direito, ele tem o dever de levar as demandas lá para fora. Veja, eu, advogado, se eu for recebido lá na Itália pela presidência, bom, quem é você? O que você está fazendo aqui? Agora, um parlamentar é exatamente essa a função dele. Qual é a diferença de você levar as demandas de legalidades que você entende haver dentro do seu país para um organismo, para o Congresso ou para a presidência de um outro país? Não existe absolutamente nenhuma diferença. Você tem o direito e o dever de denunciar aquilo que você, em nome dos que você representa, do teu eleitor, você tem o dever de representá-los onde for, dentro ou fora do país. Se você entende haver ilegalidades e você tem a chance de ser recebido por um presidente da República, se você se cala, eu acho que você trai o seu eleitor. Mas sabe qual é o ponto? E se o eleitor não gosta, ele não vote mais nele. É o eleitor que tem que ter essa percepção. E só uma coisa para completar também a respeito disso. A gente se foca muito na questão de o Eduardo foi lá e tal, mas ele é filho de um réu. Mas esse processo, essa questão, não é sobre o Bolsonaro só. O Bolsonaro é símbolo disso, mas ele é consequência e não causa. Veja, todas essas ilegalidades que estão sendo hoje reclamadas na conduta do STF já estavam aqui. Eu fui o primeiro advogado, a gente não teve acesso aos autos lá em 2019, não teve acesso aos autos, até hoje eu não tive acesso aos autos. Vilela, chegou um momento... Mas por que não tem acesso? Porque eles não dão, eles não permitem. Eu ficava acompanhando lá no site do STF, aparecia decisão, aí você ligava pro gabinete e falava assim, olha, é do meu cliente, se for a gente te avisa. E aí eles te mandavam, eu até mostro no livro, por exemplo, eu recebia WhatsApp. Olha aqui uma decisão, está intimado. E por WhatsApp, o gabinete do ministro. Era dessa maneira que a coisa acontecia.
Eu, por exemplo, como eu disse, até hoje, eles estão dentro dos inquéritos, não saíram. Chegou um momento que a revista teve os seus leitores investigados. E sabe como eu descobri isso? Porque uma vez me mandaram uma decisão e mandaram mais coisa do que deviam. E erraram o envio e eu recebi... Ainda bem que não era um nude, né? Exatamente. Mas, por exemplo, eu recebia coisas às vezes e descobria ali que tinha alguém sendo investigado, eu ligava falando, você sabia que você está sendo investigado? Não, não sabia. Então, era dessa maneira que era isso 2019. Então, quando a gente olha para o caso Bolsonaro, e ali também era liberdade de expressão, era liberdade de imprensa, era uma capa de uma revista que saiu falando de um ministro do STF. Quando eles investigaram os leitores, eles estavam investigando os leitores porque a imputação era a seguinte, que os jornalistas estavam estimulando os leitores a falarem mal dos ministros. É nesse lugar que a gente vive há 6 anos. Então, quando a gente olha para o Bolsonaro, ele é o símbolo visível, porque ele hoje está sendo, a ele está sendo imputada essa série de coisas. Mas o Brasil não está mal agora. O Brasil está mal há 6 anos em termos de direito. A politização do STF do direito tem acontecido desde lá. E é disso que se foi lá fora reclamar. Né? Ele não foi lá falar apenas do pai. Né? Ele foi falar do estado de liberdades que nós temos aqui no Brasil. E é também muito ingênuo acreditar que simplesmente o Trump ia reagir porque gosta do Bolsonaro. É porque ele vê que as nossas liberdades estão sendo perdidas desde então. Esse é o ponto. É que as pessoas começam a criar uma narrativa de... ele foi lá pedir para o pai e o Trump ajudou porque gosta do Bolsonaro. Essa é uma narrativa fácil, digamos assim, da esquerda, sobretudo, porque pega, né? É uma maneira de você dizer, só é um negócio menor, é um negócio pequeno. Mas todos nós, da classe jurídica e jornalista, temos sofrido isso há 6 anos dentro do Brasil. Cássio, eu já aproveita, aproveita o comentário e já faz a terceira pergunta. Mas eu acho que a partir do momento, e ele colocou, eu acho que a gente tem que separar disso e vou reiterar, não acho que o Trump impôs essas sanções por conta do Bolsonaro, porque inclusive isso prejudica a situação dele internamente nos Estados Unidos, né? Ele já tomou 2 puxões de orelha do judiciário norte-americano por conta de tarifaços e muito provavelmente, do que eu tenho lido na imprensa norte-americana, o fato dele ter usado também o Bolsonaro como fundamentação pode ser um empecilho para uma eventual discussão do tarifaço na justiça americana. Mas eu acho que a postura do Eduardo coloca nisso. Por mais que você diga que não, ele disse inúmeras vezes que neste momento... a situação do pai dele se sobrepõe, deve se sobrepor ao Brasil, que neste momento é isso que interessa, independentemente da economia, e eu acho que é isso que me preocupa na atuação de um parlamentar. Vou usar, não de forma jocosa, mas é o primeiro que vem à cabeça, se o Tiririca tivesse ido ao Trump e dito, olha, Trump, no Brasil está acontecendo isso com o ex-presidente, ele iria como parlamentar legitimado, mas a partir do momento em que vai alguém que tem vinculação política, que tem vinculação familiar, se o pai inelegível não for candidato, em algum momento o pai disse que ele seria o candidato, eu acho que tudo isso torna a situação do Eduardo muito mais complexa. Essa mistura toda, essa mistureba toda que ele fez a partir do momento de ser parlamentar, de ser filho, a gente não sabe se ele está lá como filho, se ele está lá como parlamentar, se ele está como refugiado, se ele está... É isso que torna complexo. Repito, se fosse qualquer outro parlamentar, ou... talvez a situação do Trump tenha complicado ele mais. Se o Trump tivesse imposto o tarifaço só com fundamento no Rumble e com fundamento nos BRICS, ele estaria destituído de qualquer forma de responsabilidade. Mas a partir do momento que coloca isso também, e ele bate no peito que foi por conta da atuação dele, por mais que você disse, e eu digo também, eu desconfio disso, não acho que o Trump seria ingênuo a esse ponto, parafraseando você mesmo. Não, só uma coisa, eu não disse que ele não fez, eu disse que seria ingênuo se o Trump, só porque ele falou, quer dizer, é claro que existe uma percepção deles, eles não estão alienados do mundo.
Mas eu vou pegar esse caminho aqui, que eu sei que é um ponto que você gosta também. A questão do Rumble, por Você exemplo. tá muito bonzinho. Tá, o pessoal tá reclamando aqui. Mas o pessoal tá Muito pacífico, muito né? Muito educado. Advogado é assim, né? A gente. Mas vamos sair, lá. vamos brigar. Qual é a pergunta? Vamos brigar. A gente tá dando estocada de leve aqui um no outro. Né? É que debaixo da mesa a gente tá Exatamente. Eu tô Você chutando. não, mas o Vilela eu já Ele chutei umas 3 vezes. já me deu canelada aqui.